O Chevrolet Onix é o carro mais vendido da Chevrolet aqui no Brasil. Também faz parte dos mais vendidos do país. Mas será que vale a pena comprar um? Nesse vídeo eu vou te listar 5 pontos positivos e 5 pontos negativos dele. Seja bem-vindo ao canal Auto Repórter. Se você é daqueles que procura saber sobre os pontos positivos e também os negativos de um carro, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui. Então fica até o final, mas não esquece de se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. E a gente começa falando sobre os pontos negativos do Onix LT 1.0 com motor aspirado. E vale ressaltar que a gente está falando de um hatch que está longe de ser compacto. Ele tem 4,16 metros de comprimento e 1,73 m de largura. A distância entre eixos é de 2,55 m, 2 centímetros a mais que a geração anterior. E pode ter certeza que são números que fazem diferença para quem vai no banco de trás. O Fiat Argo é menor em dimensões e tem entre eixos de 2,52 m, mas o espaço interno é melhor que no Onix. Os passageiros vão bem mais confortáveis no Fiat. No banco traseiro do Onix é possível notar que o túnel central não é tão alto e por ali ainda há um porta-trecos que avança em direção ao banco traseiro, roubando espaço para os pés de um passageiro que vá ali no centro. 2 ocupantes vão bem obrigado, mas um terceiro vai ter que disputar espaço para as pernas. Para cadeirinhas, a fixação do tipo Isofix. O banco traseiro é bipartido, que pode ajudar na hora de transportar algum objeto que precise de mais espaço, mas sem aquela necessidade de rebater todo o banco traseiro. Ou seja, dá para aumentar a capacidade de carga e levar alguém ali no banco de trás. E aumentar a capacidade de carga pode sim ser uma necessidade em alguns casos. O porta-malas do Onix tem apenas 275 litros, é menor que a geração anterior que tinha 289 litros de capacidade. Uma das características do Onix é a dianteira baixa. Ele já foi alvo de reclamações e alguns comentários aqui mesmo no canal, coisa que foi atestada na avaliação que a gente fez no Onix, que você pode conferir na descrição desse vídeo. Em cidades com aquelas valetas nas esquinas ou mesmo na saída ou entrada de estacionamentos com rampas íngremes, é bom ir devagarinho, senão há uma grande chance do para-choques dianteiro raspar. Ele até tem um defletor inferior ali que com certeza vai ser bastante castigado durante o uso na cidade. O acabamento é um dos pontos fracos do Onix. O modelo testado tinha 19 mil quilômetros e alguns barulhos. Os ouvidos mais atentos com certeza iriam se incomodar. Os materiais não são de qualidade ruim, mas nas portas foi possível ver algumas rebarbas, mesmo que discretas. Por ali, um vinil tenta melhorar o aspecto em meio a tantos plásticos. A mesma textura de vinil também avança pelo centro do painel, separando a parte inferior da superior. A qualidade, em geral, fica abaixo do Hyundai HB20 e também do Argo, que são as duas referências no segmento. Mas também tem outro fator negativo, o isolamento acústico. E em relação à questão de isolamento, quando a gente mantém uma velocidade constante, rodando ali em baixas rotações, né, uma velocidade de cruzeiro, a gente ouve o barulho dos pneus e nada mais. Se você for precisar dar uma retomada um pouquinho mais forte, recuar uma marcha, aí com certeza você vai ouvir o barulho do motor. Mas no mais, o que a gente consegue ouvir são o barulho dos pneus rolando e também em algumas situações de vento forte a gente consegue sim ouvir o vento do lado de fora. Se você é um motorista comum que só quer se deslocar pela cidade, com certeza vai notar algo um pouquinho diferente na suspensão. Ela é mais dura do que deveria e a calibragem dos pneus na casa ali das 35 libras também colabora para isso. Ela transmite as irregularidades do solo para quem está dentro do carro. Se você passar por uma rua esburacada ou com remendos, vai sentir todas essas irregularidades. Mas o que pode ser negativo em termos de conforto para quem gosta de dirigir e experimentar sensações em velocidades um pouquinho mais altas, pelo menos um lado positivo nisso tudo. Essa suspensão, apesar de ser mais dura, mantém o carro mais na mão nas curvas. Mas se a prioridade for conforto e isso for importante para você, pode esquecer. No Onix você não vai ter tanto conforto como nos concorrentes, principalmente em HB20 e Argo, que são mais equilibrados nesse quesito. É importante ressaltar que os bancos cumprem bem o papel de segurar os ocupantes durante os trajetos, mas se o papo for conforto, é aí que entra outro ponto negativo. Os dianteiros até têm um bom apoio para a lombar e seguram bem o corpo nas curvas, mas o principal ponto negativo está no encosto de cabeça. Ele e o encosto de costas são apenas uma peça, então não dá para regular. Com isso você acaba tendo que se adaptar ao carro e não o carro se adaptar a você. Agora falando já dos pontos positivos, uma das principais diferenças do Onix em relação aos concorrentes é oferecer internet Wi-Fi nativa, ou seja, aquela que já vem no carro. A rede a bordo é grátis por 1 ano, mas ficou restrita apenas às versões mais caras do Onix. A central multimídia MyLink, principal peça aí do modelo em conectividade, é boa. A tela tem 8 polegadas e uso bastante intuitivo. Os gráficos são bonitos,
a resolução é boa e as respostas aos comandos são bastante rápidas. O espelhamento tanto do Android Auto quanto do Apple CarPlay funciona apenas com cabo. Com certeza um upgrade a ser oferecido para toda a linha, já que o espelhamento sem fio ficou aí para as versões mais caras. E durante o espelhamento eu notei uma coisa que realmente me incomodou. No momento em que você espelha o celular e coloca o mapa, por exemplo, tudo certo. Agora se você liga os faróis, ele fica com a configuração noite, né, em que a tela fica mais escura, você diminui o brilho, né, para que isso não incomode quem está aqui dentro do carro. Tudo bem que é só uma questão de configuração, mas durante o dia isso incomoda e deixa as informações pouco legíveis para quem está no volante. Quem não tem tanta familiaridade assim pode ficar um pouquinho confuso. E sem contar também que se você não conseguir mudar essa configuração, numa viagem, por exemplo, isso pode custar caro. Você pode acabar errando uma saída e ter que andar bem mais do que o previsto aí, caso não ache um retorno logo imediatamente. Então é algo a se pensar aí na experiência do usuário. Mas não é só isso que conta a favor do hatch da Chevrolet. O nome lembra qualquer um que o modelo está entre os mais vendidos do país, o que dá confiança ao consumidor e garante um bom preço de revenda. É aquela velha lei da oferta e da procura. Quanto mais gente procura um produto, menos ele vai desvalorizar. Debaixo do capô do Onix 1.0, motor de 3 cilindros com 78 cavalos e 9,6 kgfm de torque na gasolina. No etanol são 82 cavalos e 10,6 kg de torque. Bom, eu desliguei o ar-condicionado e agora a gente vai dar uma olhada no desempenho dele. Bom, ele não faz feio, ele anda direitinho para um carro 1.0. Mas é óbvio que em algumas situações você nota que falta um pouquinho mais. Eu notei que abaixo de 2.000 rotações ele realmente tem um comportamento bastante sonolento. Você vai precisar recuar uma marcha se você quiser uma resposta mais rápida. O que não é o caso desse aqui que a gente está vendo na frente, o Onix Turbo. Esse aí você pisa e ele vai embora. O modelo anda direitinho e quem ajuda nessa missão é o câmbio de 6 marchas bem escalonado. A sexta, aliás, é um overdrive. Ela diminui em mais ou menos 500 rotações por minuto, que uma viagem longa acaba fazendo diferença no consumo. O propulsor move bem o carro, tem 4,16 m e pesa 1.049 kg. Para uso na cidade, é um desempenho justo. Segundo o Inmetro, ele é um dos carros 1.0 mais econômicos do país. A média é de 9,9 por litro na cidade e 11,7 por litro na estrada com etanol. Já na gasolina são 13,9 por litro na cidade e 16,7 na estrada. Então, se você tinha dúvidas que um carro desse porte, com esse peso, com motor 1.0 pode ser econômico, a resposta é sim. E quem procura um carro dessa categoria com certeza vai considerar o fator consumo de combustível. E por último, mas não menos importante, outro fator super positivo é a segurança. Sem dúvidas, um dos principais pontos positivos aí do hatch da Chevrolet. São 6 airbags, 2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina. Também tem controle de estabilidade. E nos testes de colisão da Latina NCAP o resultado foi 5 estrelas na proteção para adultos e a mesma nota para crianças. Fala aí nos comentários se você teria ou não um Chevrolet Onix e não esquece de deixar aquele like. Se você gostou de saber 10 fatos sobre o hatch da Chevrolet, aproveite para se inscrever aqui no canal, é só clicar nesse botãozinho e ativar o sininho das notificações. Eu te vejo no próximo vídeo.